Podem se assentar. Eu queria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 84, versículo 5. Nós vamos ler o versículo, a parte inicial do versículo, que diz assim. Salmo 84, versículo 5 diz: Como são felizes os que em ti encontram sua força. Como são felizes os que em ti encontram sua força. Eu queria ler também Efésios 6, versículo 10, como uma base para esta meditação nesta manhã. Efésios 6, versículo 10 diz assim: Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Eu queria orar. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um, Senhor, que está aqui nesta manhã, que está ouvindo na sua casa, ou que vai ouvir depois. Eu quero pedir, ó Deus, que uma graça do Senhor alcance a vida de cada um. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar no coração, possa ser acolhida no coração. O Senhor possa trazer, ó Deus, fruto desta palavra sobre cada um, Deus. Eu peço em nome de Jesus. E eu oro, Deus, por todos aqueles, ó Deus, que hoje estão, ó Deus, entristecidos, ó Deus, por causa do falecimento do pastor Euclides. Ó Senhor, eu oro para que o Senhor lhes dê uma graça especial nesta manhã, uma paz, um descanso. Senhor, que isso tome os corações, a graça, a força do Senhor tome cada coração. Oramos, ó Deus, pela vida da Deise. Senhor, colocamos a Tua serva diante de Ti, pedimos, Senhor, continua fortalecendo a Tua serva, Pai, no nome de Jesus. Oramos, ó Senhor, pelo Douglas, Senhor, que ele atravesse esses dias, ó Deus, cheio da Tua graça, Senhor, que o Senhor possa acompanhá-lo no seu choro, o Senhor esteja ali com ele em todo o tempo. Nós sabemos que o Senhor está. Nós oramos, Senhor, pela vida do William, Senhor, toda a família, Senhor. Oramos, Senhor, para que ele seja fortalecido nesses dias pelo Senhor, para, ó Deus, continuar a ser bênção nesta família. Senhor, conforta o Teu servo também. Oramos, Senhor, pelo Paulo, Senhor. Oramos, Senhor, pela Dorisa. Senhor, guarda Teus filhos, Senhor. Fortalece os Teus filhos, nós Te pedimos. Pedimos também pela igreja, Senhor. Por tantos, ó Deus, aqui que tiveram amizade com o Teu servo, que caminharam com o Teu servo, Deus, por muito tempo, e foram por ele abençoados, encorajados. Conforta o coração de cada um, Pai, no nome de Jesus. Nós Te pedimos, Deus, conforta o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 A meditação da palavra aqui, eu queria falar hoje aqui sobre fortalecimento, sobre força. Eu tinha pensado nessa meditação quando alguns irmãos do grupo de comunhão estavam fazendo esse pedido no grupo de comunhão. Então, quando chegava a hora de nós colocarmos nossos pedidos, então um e outro dizia assim: olha, eu preciso de força para esses dias, para continuar, não está fácil a luta. Eu mesmo, nos meus primeiros pedidos que eu fiz aos irmãos do grupo de comunhão, quando eu pedia para orar, eu me lembro dos primeiros pedidos serem por fortalecimento. Preciso de força, eu tenho uma jornada forte aí, tem uma série de coisas, eu preciso de fortalecimento. E então, que um incômodo começou a surgir no meu coração, eu comecei a pensar assim: olha, nós precisamos aprender a fortalecer no Senhor, né? Nós precisamos aprender o que a palavra de Deus diz sobre fortalecimento. E é por isso que nessa manhã eu queria falar sobre fortalecimento. Eu creio que isso é apropriado também para nós que, né, temos essas notícias desses últimos dias, né? E que o Senhor nos traga essa força. Nessa meditação eu queria tentar responder 3 perguntas.
Eu já vou dizer que não é uma resposta completa, mas é um início. Eu queria responder 3 perguntas. De onde vem a força para nós? Né? Primeira pergunta, de onde vem a força para nós? A segunda pergunta é por que nós precisamos dessa força? E a terceira é como nós podemos obter essa força. Como é que nós obtemos essa força, esse fortalecimento? Então, falando dessa primeira pergunta, de onde vem essa força? De onde vem a força para nós? De onde vem o fortalecimento para as nossas vidas? A palavra tem várias afirmações que mostram que a nossa força precisa vir de Deus. A nossa força vem de Deus. Então, 2 Samuel 22:33, Davi disse assim: é Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. É Deus. Em outro momento, ele diz assim, Salmo 28:7, o Senhor é a minha força e o meu escudo. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Em Isaías 40, é um capítulo que fala de força. E ele diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus fortalece o cansado e Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Não sei se você já se viu numa situação que você está cansado e sem forças. A Bíblia diz, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então Deus é que nos fortalece. Deus pode nos fortalecer. Por isso tem essa ordem da palavra: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Se tem essa ordem de Deus, e se essa ordem foi dada por Deus para nós, é porque há uma provisão de força em Deus para nós. Deus pode nos fortalecer. Se há ordem, Deus mandou, fortaleçam-se no Senhor, é porque no Senhor há força. Há outras fontes de força. Há outras fontes de força. Tem muitas pessoas que tiram toda a sua força de outras pessoas. Eu já vou falar que as pessoas são importantes, mas muitas vezes toda a nossa força está baseada em homens. Não sei se vocês conhecem, tem um versículo muito famoso que diz assim: maldito é o homem que confia no homem. A sequência desse versículo diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da humanidade mortal a sua força. Sabe quando a gente deposita toda a nossa força nas pessoas, né? É claro que as pessoas desempenham um papel importante. Nós não podemos viver sozinhos. Eu já quero falar um pouco sobre isso, mas as nossas forças, elas precisam estar depositadas em Deus, no Senhor. Não está nos homens, não está na humanidade, não está na humanidade. Mas em Deus há força para nós. Nós precisamos de fortalecimento que vem de Deus. Irmãos, você precisa de fortalecimento que vem do alto, que vem de Deus. A primeira pergunta, eu respondi um pouco. Talvez as demais fontes de força que a gente pode buscar, fontes de força, né? Talvez alguém come aquela comidinha preferida e já se sente cheio de força. Opa, tudo que eu preciso, esse arroz e feijão bem feito, né? Esse franguinho, oh, bênção, já sente aquela força, né? A gente descansa e sente força, né? A gente dorme e acorda renovado. Mas a segunda pergunta que eu queria responder é por que nós precisamos dessa força que vem de Deus? Não dá para ser assim, essa força mais natural, né? Vamos tomar umas vitaminas, assim? Vitamina é bom nesses dias, né? Vitamina é muito bom. Mas não dá para ir andando assim, né? A gente fazendo o nosso lazer do jeito que a gente gosta, fazendo as coisas que a gente gosta, e vai lá tendo força.
né? Vai recebendo um incentivo, um elogio. Tem gente tão legal que chega perto da gente e nos encoraja. E o pastor Euclides era um encorajador, né, irmãos? Ele era um encorajador. Eu tenho várias memórias do pastor encorajando. Pastor... Mas, será que não dá para eu... Assim, vamos levando como dá e com os incentivos que recebemos uns dos outros. Será que não é suficiente? Né? Como eu disse, quando eu estava falando desse lazer, dessa coisa que a gente gosta, deixa a vida ir levando de uma satisfação até a outra. Será que não basta para a gente ir aguentando a vida, ir lutando a vida? Será que não é suficiente? Será que a gente precisa mesmo dessa força que vem de Deus? Essa é a segunda pergunta. Por que a gente precisa da força que vem de Deus? Por quê? Então, eu vou dizer aqui 3 coisinhas. Por que a gente precisa dessa força que vem de Deus? Talvez haja mais, mas é uma introduçãozinha só. O primeiro motivo é que no mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse isso. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse. Ele estava dizendo assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês precisam de ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus lutou a luta humana, a vida humana, as dificuldades da vida humana, e tem dificuldades a vida humana, dificuldades naturais. As pessoas queridas ficam doentes, pessoas que nós amamos ficam doentes, pessoas que nós amamos partem. São aflições da vida. São as aflições desta vida. No mundo nós temos aflições. E nesses momentos, e alguns desses momentos, que nós precisamos da força de Deus. Nós estávamos ali no velório do pastor Euclides, e estava ali a Deise, fortalecida por Deus. Ela falando com as pessoas, eu falei assim, olha, eu estou sentindo paz. Eu estou sentindo fortalecida. E eu falei assim, olha, isso vem porque ela tem uma vida com Deus. Deus está sustentando a Deise numa hora dessas. Nós precisamos, em momentos de aflição, da força que vem de Deus. Tem muita gente aí caminhando sozinha, caminhando distante de Deus. Em momentos de aflição, sucumbe. Em momentos de aflição, tem dificuldade de se levantar. Então nós precisamos da força que vem de Deus, porque no mundo nós temos aflições. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, nós precisamos da força de Deus porque nós lutamos contra o pecado. E, gente, lutar contra o pecado precisa da força de Deus. Não dá para lutar contra o pecado com as nossas forças. O pecado, a palavra de Deus diz, o pecado que tenazmente nos assedia. Nós lutamos contra o pecado. E nós precisamos lutar com a força de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tem muita gente aí que parou de lutar contra o pecado, que desistiu dessa luta, falou assim, não, eu vou conviver com esse pecado. Esse pecado é aceitável, é defeito de fábrica, eu sou assim. Já viram isso? Tem gente que convive com alguns pecados e parou de lutar com esses pecados. Irmãos, nós não podemos parar de lutar. Nós não podemos desistir da luta, porque talvez você ache esse pecado difícil de vencer. E alguns pecados são uma boa luta. Mas, irmãos, não temos opção. O salário do pecado é a morte. Irmãos, Jesus está falando de um pecado muito comum na luta dos homens. E ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, cometeu adultério com ela. Então Jesus está dizendo assim, olha, você olhou de um jeito errado, pecou.
e no seu coração cometeu adultério com ela. Jesus continua ensinando, na sequência ele diz assim, olha, se o teu olho te leva a pecar, corta-o. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então Jesus está dizendo assim, sabe essa olhadinha simples que você dá? Sabe esses pecadinhos simples? Essa olhadinha, isso daí te leva para o inferno no final. Ou seja, estou dando um exemplo de um pecado, querendo dizer assim, nós não temos opção, nós temos que lutar. E essa luta se faz com a força de Deus. Amém? Não desista. Retome sua luta. Se posicione e fale assim, Deus, eu estou de volta na luta. Eu não aceito isso. Deus, eu preciso corrigir comportamento, eu preciso corrigir minha língua, eu preciso corrigir a ira, o jeito que eu lido com as pessoas. Volte à luta com a força de Deus. Amém? Não desista. Volte a lutar. Amém? Tem um texto da palavra que diz assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Porque é esse tipo de esforço que precisa. Na luta contra o pecado, a gente vai até onde for preciso. E a gente precisa da força de Deus. Mas a gente vai até o ponto que for preciso. Amém? Então, nós precisamos. Nós temos aflições, nós temos a luta contra o pecado e nós temos o nosso adversário. Outro motivo, porque nós precisamos dessa força de Deus para lutar. É porque a nossa luta não é contra seres humanos. Eu li no início, Efésios 6:10, que diz assim, fortaleçam-se, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra seres humanos. Eu vou arriscar aqui um exemplo. O pessoal que acompanha aqueles videozinhos de WhatsApp vai entender esse exemplo. Tem um videozinho do WhatsApp que ele mostra aquela cena dos 300 de Esparta. Vocês já viram aquilo? Então aparece lá o Leônidas e a figura daqueles 300 lutadores de Esparta, e eles fazem um diálogo ali, porque aqueles 300 lutadores, eles iam lutar contra quantos? E daí o Leônidas fala assim, vocês podem tentar adivinhar contra quantos? E daí os que estão ali começam a falar assim, olha, acho que é 150. 150? É 2 para cada um, a gente dá conta, né? Nós somos 300, e daí... Aí ele vai aumentando, fala 300, daí é 1 para cada. E daí ele vai aumentando e fala assim, não, 600, 2 para cada um acho que até dá, né? E eles vão aumentando, e no final o Leônidas diz assim, não, nós vamos lutar contra 300 mil. E aí o personagem diz assim, não, aí já é muito, né, Leônidas? Para de arrumar esse tipo de confusão para a gente. É mais ou menos assim o diálogo. Mas eu lembrei desse diálogo quando eu estava lendo esse texto. Porque aqui diz assim, irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos, mas vejam contra quem é a nossa luta. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra pouco, não é contra seres humanos e não é contra pouco. Irmãos, se você está do lado de Jesus, no reino de Jesus, se você se alistou para servir a Jesus, para amar a Jesus, para viver com Jesus, eu não sei se você sabia, mas você ganhou adversários fortes, escolados, antigos, armando ciladas contra você. Não sei se você sabia disso. Eles já eram contra você antes de você se posicionar a favor de Jesus. Mas você tem adversários. Você tem adversários. Os dominadores deste mundo de trevas, eles estão contra nós. E é contra eles que nós lutamos. E é por isso que nós precisamos da força de Deus. Irmãos, eu estou falando só do fortalecimento. A palavra aqui diz que nós precisamos da armadura de Deus. Mas a palavra aqui diz, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Tá bom, nossa luta é contra muitos.
Mas nós podemos nos fortalecer no Senhor. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos vencer essa luta. E nós venceremos essa luta. Nós venceremos, nós estamos do lado vencedor, porque nós somos fortalecidos por Deus. Então eu respondi essa segunda pergunta. Por que é que nós precisamos da força que vem de Deus? Por causa das aflições, porque nós lutamos contra o pecado e porque nós temos um adversário poderoso e nós temos um adversário que não se cansa e em grande número. Mas amém. A última pergunta que eu queria responder é como? Como é que nós podemos nos fortalecer em Deus? Como é que nós podemos extrair nossa força de Deus? E aqui, irmãos, eu queria aproveitar aqui e rapidamente eu queria ler aqui 2 episódios que acontecem com Davi e tirar daqui a resposta dessa pergunta. Eu queria que a gente abrisse a palavra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 15. Samuel, capítulo 23, versículo 15, descreve uma cena em que Davi estava fugindo de Saul. E diz assim: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será o rei de Israel e eu lhe serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os 2 fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Nessa cena aqui de Davi, Davi está fugindo de Saul. Saul era o rei, naquela época, era o rei de Israel, era o chefe da nação, e Davi estava fugindo de Saul. E estava se escondendo, e Davi tinha um apreço por Saul, ele gostava de Saul, e nessa situação aqui, ele estava no deserto, ele soube que Saul tinha saído para matá-lo, e Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Irmãos, como que nós podemos obter forças em Deus? Essa história aqui nos ensina, irmãos, que nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de força juntos. Ele encontrou Davi, foi fortalecido por Deus através de Jonatas. Então, nós precisamos uns dos outros. A primeira lição aqui que eu vejo aqui é que nós precisamos uns dos outros para sermos fortalecidos. A caminhada cristã não é para ser caminhada sozinho. Nós não fomos feitos para lutarmos essa luta toda sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos irmãos da igreja, nós precisamos estar juntos o máximo que pudermos. Irmão, você pode se encontrar com os irmãos? Se encontre com os irmãos. Você pode estar no grupo de comunhão? Esteja no grupo de comunhão. Você pode fazer a ligação durante a semana? Faça a ligação durante a semana. Seu irmão pode estar precisando disso por causa de toda essa luta que ele tem que lutar. Nós não podemos lutar sozinhos. Não é sozinho que se luta. Essa luta da fé. E aqui Davi experimentou isso. Estava ele no meio daquela condição toda e vem o Jonatas e ajudou ele a encontrar forças em Deus. Eu creio, irmãos, que nós vamos com o tempo aprendendo a encontrar forças em Deus. O versículo que a gente leu no início, ele diz assim: como é feliz aquele que encontra forças em Deus. Precisa encontrar a força em Deus. Mas há situações e há momentos que é difícil encontrar a força em Deus. Irmão, não estou conseguindo. Então vem o irmão e nos ajuda. Amém? Irmão, não caminha sozinho.
Não caminhe sozinho. A caminhada da fé, a caminhada com Deus, a caminhada cristã, ela precisa ser junto. Caminhe junto. Faça todo o esforço para estar junto. Eu sei que nós estamos em tempos difíceis, nós estamos em tempos em que estar junto é mais difícil, mas faça todo o esforço para caminhar junto, amém? A outra coisa aqui que a gente vê nesse texto é que Jonatas, ele fala uma promessa de Deus para Davi, e ele fala assim, olha, não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos em você, você será o rei de Israel. Essa era uma promessa que Davi tinha. Davi tinha a promessa de ser rei de Israel, e Jonatas vai até Davi e lembra a ele a promessa de Deus para ele. Fala assim, olha, você vai ser rei de Israel, fica tranquilo, você não vai morrer, há uma promessa sobre a sua vida. Irmãos, quantas vezes no grupo de comunhão, e voltando aqui ao nosso grupo de comunhão, eu tive a alegria de conhecer a tia Madalena, coisa boa, né? Senhor Érico, meu amigo senhor Érico, a satisfação conhecê-lo. E é tão bom, quando às vezes durante a semana a gente liga para os irmãos, né? Liga para a Sandra, né? Cada um dos irmãos, todos os irmãos, podia dizer isso de todos os irmãos, a gente liga e de repente a gente ouve uma palavra de Deus, a gente ouve uma palavra de Deus. E aí eles citam um versículo, olha, o versículo que me chamou a atenção para eu compartilhar com você é esse, olha, e daí lê o versículo, voz de Deus, e isso traz força, isso fortalece a gente está baseado nas promessas de Deus, e aquilo fortalece a gente. Então, Jonatas trouxe para Davi uma promessa, que naquela hora fez Davi se fortalecer. Então, a gente fala a palavra, a gente se baseia na palavra. Por isso, irmãos, a gente ama a palavra. É a palavra que fortalece. A palavra de Deus fortalece a gente. E foi isso que Jonatas fez com Davi. Ele foi lá e ajudou Davi a encontrar em Deus, falando a palavra. Nós precisamos da palavra. Eu queria, só caminhando já mais para o final, eu queria que nós seguíssemos aqui umas folhas para frente, em 1 Samuel, agora no capítulo 30. Aqui tem outra cena que eu queria ver com vocês, e essa é a cena final aqui, que eu queria compartilhar. E aqui acontece mais uma situação difícil para cima do Davi. Naquela ele estava sendo perseguido pelo rei, enfim. E aqui eles tinham saído, ele e os soldados tinham saído para uma luta, e quando voltam, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, está lá nos primeiros versículos do 1 Samuel 30, quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Então, não mataram a ninguém, mas eles levaram embora. Então, quando Davi chega, ele não encontra ninguém, e os soldados também não encontram ninguém da família. Eles tinham sido todos saqueados. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Imagine você, voltando com o Davi, seu líder guerreiro. Quando chega na cidade de volta para casa, tinham saído em campanha, você volta, quando você chega lá, não tinha mais ninguém. Cidade destruída, sua casa, casinha destruída, queimada, e toda a sua família desapareceu. Davi e todos aqueles homens choraram até não terem mais forças, é o que a palavra diz aqui. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi perdeu as duas mulheres, ele também chorou aquilo lá. Pensem na cena triste, não tinham mais forças para chorar, choraram tudo. Davi,
ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Além de ter perdido também a família, ele era o chefe, né? Então, porque naquela cena não deu certo, os homens de Davi falaram em apedrejar o Davi. Ô, chefe, perdi minha família toda. Nós vamos apedrejar você. Você está merecendo ser apedrejado. Imagina a cena ali, os sentimentos e como foi aquilo. E Davi ficou angustiado de ouvir aquilo. Esse pessoal vai me apedrejar? Mas eu creio que a essa altura, o Davi já vinha aprendendo a se fortalecer em Deus. E a Bíblia diz aqui, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Todo mundo chorando, Davi chorando, muita angústia, Davi extremamente angustiado. Mas diz assim, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Nesta cena, não teve muita gente para ajudar o Davi. Aqui, Davi já estava aprendendo a encontrar forças em Deus. Irmãos, eu devo dizer a vocês, eu estou perguntando ao Senhor e pedindo, Deus, me ajuda a encontrar força. Me ajuda a ser assim, em situações difíceis encontrar forças. Eu estou aprendendo. Feliz é aquele que encontra forças no Senhor. Davi aqui conseguiu. No meio de uma situação dessas, ele encontra forças no Senhor, o seu Deus. Eles não sabiam que a família estava viva, nada disso. Eu perdi tudo, mas no meio de uma situação assim, ele encontra forças no Senhor, seu Deus. O que eu creio que Davi fez aqui, é que Davi orou, ele foi orar. Ele foi diante de Deus e falou assim, Deus, o Senhor está vendo tudo isso? O Senhor está vendo essa condição? Ele foi orar. Acho que uma coisa que a gente precisa fazer é orar, é colocar, abrir o coração diante de Deus. E provavelmente ele falou, Deus, o Senhor está ouvindo esses homens, que eles vão me apedrejar aqui. O Senhor viu o que aconteceu, eu já perdi toda a minha família, eles perderam as famílias, eles têm um tanto de razão. Deus, ele foi orar. Ele se fortaleceu no Senhor. Tem força em Deus. Tinha força em Deus. Sempre vai haver força em Deus. Não importa o que acontecer. Tem força em Deus. Não importa a situação. Tem força em Deus. E ele foi se fortalecer no Senhor, o seu Deus. E logo depois, a Bíblia mostra, e a sequência desse texto mostra que Davi se levanta, ele foi ouvir a instrução de Deus para o que ele tinha que fazer depois, e ele se levanta, pede o colete, ele foi ouvir a voz de Deus, falou assim, Deus, a gente deve perseguir esses inimigos, e ele levanta daquela situação, e perseguem e recuperam tudo. E eles recuperam tudo. Deus fortalece aquele homem, e ele vai para frente, para fazer o que tinha que ser feito, e conquistar uma grande vitória naquele dia. Nós precisamos aprender a nos fortalecermos em Deus. Caminhe junto, caminhe junto. Tenha a palavra, guarde a palavra, guarde a palavra. Anote as palavras proféticas, anote aquilo que Deus falou por você em tempos de dificuldade. Lembre-se daquilo que Deus disse. Aquilo que Deus disse é a verdade. E ore. Vá a Deus buscar forças. Há forças em Deus, não importa o que aconteceu. Há forças em Deus. Há tempo de chorar, e Davi chorou. Há tempo de chorar, irmãos, há tempo de chorar. Há tempo de chorar. Mas em Deus há força para nós. Em Deus há força. Seja lá o que foi que aconteceu, seja lá o que foi que aconteceu, há forças em Deus para nós. E nós podemos ir a Deus em oração, abrir o coração diante de Deus e receber a força que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. Vamos orar, vamos colocar diante de Deus, vamos pedir ao Senhor que traga sobre nós forças. O Senhor nos ensine a ser fortalecidos em Deus. Nos ensine, né? Vamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina. O Espírito Santo ensina-nos a ter forças, a extrair forças do Senhor, a fortalecermos-nos no Senhor. Amém? Senhor, nesta manhã nós queremos
vir ao Senhor. Nós vimos a Ti, Senhor. Ó Tu, Deus, que dás força, que podes fortalecer, ó Deus, no meio de lutas difíceis, no meio, Deus, de desafio, de aflições, de dias difíceis. Tu és aquele que pode fortalecer. Fortalece, Senhor, nossos irmãos, ó Deus, que estão atravessando o Covid. Senhor, em nome de Jesus, fortalece-os, Jesus. Cada um dos irmãos que luta nesses dias. Ó Senhor, fortalece cada um, Senhor, seus corações, seu físico. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus. Fortalece, ó Deus, aqueles que tiveram perdas esses dias. Fortalece, Senhor, Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez oramos pela família do pastor, pela igreja do Senhor. Fortalece, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor que nós possamos aprender a encontrar forças em Ti, porque são felizes aqueles que encontram forças em Ti. Pai, Espírito Santo, ensina-nos, Senhor, ensina-nos a encontrar força no Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.